Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos ver a parte introdutória de hermenêutica bíblica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe, ajude o nosso canal. A hermenêutica é uma disciplina que vai nos ajudar a interpretarmos corretamente o texto bíblico. A hermenêutica ela faz parte de um conjunto de disciplinas da teologia que se encontra na primeira divisão da teologia, chamada de teologia exegética. A teologia ela se divide basicamente em 5 partes: a teologia exegética, histórica, bíblica, sistemática e prática. O termo hermenêutica veio do grego, com suas variantes dentro do texto bíblico, pode significar, de acordo com o contexto, explicar, interpretar, traduzir. O conceito de hermenêutica. Dentre as literaturas que circulam na nossa sociedade, existem algumas que trazem alguns conceitos interessantes, mas nós preferimos colocar aqui um conceito que temos desde o curso teológico que fizemos, que é ciência e arte de interpretar textos. Como ciência, a hermenêutica ela tem o objeto de estudo, que é o texto bíblico, e o seu método de estudo, que enfatizamos aqui o método gramático histórico. Gramático porque se faz necessário nós estudarmos tanto as línguas originais como as gramáticas das línguas bíblicas. E histórico porque nós estudamos também o contexto histórico, literário e cultural do texto bíblico. Esse método vai nos ajudar a buscarmos o sentido primário e literal do texto sagrado para buscarmos compreender, entender o sentido original pelo qual o seu autor divino, o Espírito Santo, inspirou as palavras na Bíblia. Então, como ciência, a hermenêutica tem o objeto de estudo, que é o texto, e o método de estudo, que é o gramático histórico. E como arte, porque na hermenêutica ela requer do intérprete certas habilidades para desenvolver a sua interpretação do texto sagrado. Nós poderíamos parafrasear aqui uma literatura que temos como referência, que a hermenêutica como arte, podemos aqui destacar 2 coisas. Primeiro, o que o intérprete pode descobrir ou estudando, ele pode desenvolver com suas próprias habilidades, bem como, a segunda coisa, ele aprender a utilizar o material de outras pessoas. Aqui nós enfatizamos, por exemplo, que dentro dessa arte que o intérprete desenvolve as suas habilidades para interpretar o texto, ele pode estudar também a gramática da língua receptora, no caso aqui nosso, da língua portuguesa. Vai facilitar para ele aprender a utilizar o material de outras pessoas. Que material são esses? O que nós vamos enfatizar aqui, a leitura comparada de versões da Bíblia. Os tradutores da língua portuguesa fizeram um trabalho de excelência. E existem várias versões da Bíblia que nós podemos fazer uma leitura comparativa de versões e vermos as palavras e expressões que os tradutores optaram para colocar no texto sagrado. E isso vai facilitar a nossa compreensão da Bíblia no nosso idioma. A divisão da hermenêutica. A hermenêutica se divide em secular e sacra. Secular porque existem outros cursos que se utilizam desta disciplina para estudar textos, como por exemplo a hermenêutica jurídica, que auxilia o estudante de direito a entender as leis. Então é um exemplo de hermenêutica secular, a hermenêutica jurídica. E sacra por quê? Porque nós estudamos o texto sagrado da Bíblia. E é importante aqui uma observação. Nem todo segmento do cristianismo tem a Bíblia como palavra de Deus. Alguns até entendem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas no nosso estudo aqui nós enfatizamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. E para isso o estudante da Bíblia, ele deve empregar os métodos ou o método de hermenêutica para entender o texto sagrado, buscando sempre a intenção única pelo qual o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a escrever as palavras no texto. Nós enfatizamos isso aqui, que nós estudamos hermenêutica para buscar o sentido do seu autor divino. Qual foi a intenção que ele
inspirou os autores a colocar as palavras na Bíblia. Enfatizamos isso. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Número 3. Regras de interpretação. Dentre as regras de interpretação da hermenêutica, nós separamos apenas a regra número 1, que é chamada de regra de ouro. A Escritura interpreta a Escritura. Existem outras frases correlatas, como, por exemplo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou a Escritura interpreta a própria Escritura, conforme a versão que nós estudamos da hermenêutica, das literaturas vigentes. Nós enfatizamos isso aqui. Dentro desta regra de ouro, nós utilizamos um texto, ao estudar esse texto, e compreendemos ele com auxílio de outro texto. Isso dentro de um contexto onde nós vamos ver um exemplo aqui. Então a Escritura interpreta a própria Escritura. Dentro desta regra de ouro, nós enfatizamos dois princípios aqui. O contexto histórico e o contexto literário. No contexto histórico, nós indicamos, por exemplo, a leitura dos comentários bíblicos, onde se enfatiza, por exemplo, o contexto histórico e cultural. Isso vai facilitar para nós entendermos a ocasião e o propósito pelo qual determinado escritor escreveu aquele texto específico. No propósito, nós buscamos compreender duas perguntas. Por que foi escrito determinado texto e para quem ele foi escrito? Os comentários bíblicos vão nos auxiliar a entendermos essas duas coisas aqui, a ocasião e o propósito. E o propósito, essas duas perguntas a serem respondidas. No contexto literário, nós separamos duas coisas aqui. O tipo de texto, a sua estrutura específica e o significado das palavras dentro do contexto. Então, se as palavras que nós estamos analisando em um texto, se nós tirarmos ele do contexto, ela pode ficar no sentido literal. E não é esse o texto, ou melhor, não é essa a intenção que nós buscamos. Nós buscamos o significado das palavras dentro do seu contexto, dentro do contexto em que ele está inserido. A leitura do texto. Dentro da leitura do texto, nós separamos aqui 4 verbos e destacamos as letras iniciais em azul para facilitar a nossa memorização. Primeiro, ler o texto corretamente. É necessário que o intérprete da Bíblia leia o texto corretamente, compreendendo as suas palavras e expressões, bem como fazendo a pontuação necessária para ajudar na compreensão. Segundo, anotar as palavras e expressões desconhecidas, ou pelo menos que não temos segurança na sua compreensão. Depois de ler e anotar, nós vamos separar o parágrafo em que aquele texto está inserido. Algumas Bíblias na atualidade indicam os parágrafos com as primeiras letras dos versículos em negrito. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Então, depois de ler, anotar e separar o parágrafo, nós podemos fazer uma segunda leitura e comparar as palavras e expressões que fizemos a anotação inicial dentro do parágrafo, para vermos qual é a intenção ou o seu significado dentro do contexto. E por último, comparar a leitura que fizemos da nossa Bíblia com outras versões da Bíblia. Aqui nós enfatizamos a leitura comparada de versões da Bíblia. Para nós compreendermos as palavras que anotamos ali de destaque, nós utilizamos os dicionários bíblicos para compreender o sentido literal e a evolução da palavra dentro dos contextos. E a leitura comparativa de versões vai nos ajudar a entendermos as opções que os tradutores da Bíblia na língua portuguesa fizeram em determinadas palavras e expressões. Isto vai nos ajudar a entendermos a Bíblia melhor, o texto que estamos estudando, o assunto ou tema. Dentro destas observações, nós enfatizamos aqui o tipo de literatura. É necessário que o intérprete da Bíblia veja qual é o tipo de literatura para abordar a sua interpretação. Se é uma narrativa, se é uma poesia, tipologia, uma parábola, profecia ou outro tipo de literatura.
qual é o tipo de texto, o tipo de literatura que estamos analisando. Número 5, tipos de contexto literário. Os contextos literários são 3. O contexto inicial, o imediato e o remoto. No contexto inicial, nós estudamos o versículo. Dentro do versículo, nós encontramos palavras, expressões, frases, orações, períodos e uma ideia inicial. Essa ideia inicial vai estar ligada à análise das palavras e expressões. Dentro do contexto inicial, nós buscamos o sentido das palavras no contexto. É no contexto que as palavras fazem sentido para a nossa interpretação. Dentro do contexto inicial, ele vai estar inserido no contexto imediato. As palavras, expressões, frases, orações e a ideia inicial estão ligadas a um parágrafo. No contexto imediato, nós ligamos o contexto inicial ao seu parágrafo. O versículo está ligado aos versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois daquele texto que estamos analisando. O parágrafo está ligado a um capítulo. Ele tem ou faz sentido dentro do capítulo. Às vezes temos parágrafos anteriores e parágrafos posteriores que estão todos ligados a um capítulo, dentro de um capítulo. E no contexto remoto, nós vemos aqui o contexto que está mais longe do assunto ou tema que estamos estudando daquele contexto inicial. O contexto remoto pode estar dentro do mesmo livro ou em outro livro diferente. Observe que nesta sequência nós observamos esta parte da leitura do texto. No versículo nós lemos, anotamos, separamos o contexto imediato, que é o parágrafo, e fazemos comparação das versões da Bíblia disponível em nosso idioma. Então, neste contexto, nós buscamos o sentido das palavras no contexto. E o contexto remoto, nós observamos, por exemplo, algumas Bíblias, elas vão ter um recurso chamado de chave bíblica, onde tem uma letra em cima da palavra ou expressão, e esta letra indica a chave bíblica que nós vamos encontrar as mesmas palavras com temas semelhantes no mesmo livro ou em livros diferentes. No contexto remoto, a chave bíblica das Bíblias de estudo vão facilitar essa compreensão, que nós podemos ligar o texto que estamos estudando a outros textos e vermos qual é o sentido daquelas palavras e expressões, para nós entendermos melhor o tema ou assunto que estamos estudando. Então, contexto inicial, o versículo, imediato, o parágrafo, e o remoto no mesmo livro ou em outro livro distinto. E por último, o número 6, fazer perguntas ao texto. As perguntas vão nos auxiliar a descobrirmos o remetente ou quem está falando, o destinatário, os seus leitores ou quem está ouvindo determinado discurso, e do que está falando o assunto. Então, 3 perguntas nós fazemos. Quem fala, descobrimos o remetente ou aquele que está falando. Quem ouve, o seu destinatário ou seus leitores, determinados textos que foram destinados. E do que está falando ou do que fala, nós compreendemos o assunto ou o conteúdo daquele texto que estamos estudando. Eu gostaria de deixar aqui um exemplo para nós compreendermos bem esta parte aqui do estudo da hermenêutica. Se você tem uma Bíblia, faça uso dela. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a versão do texto que eu vou ler aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Diz assim o texto: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe, no primeiro quesito da leitura, nós fazemos uma leitura correta do texto com sua pontuação. Eu já ouvi algumas pregações ou até mesmo leituras, citações de pessoas citando o texto da seguinte forma: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Note que esta expressão, as demais coisas, deixa margem para subjetividade. E não é isso que o texto está enfatizando. O texto diz, e todas essas coisas. Esta expressão vai mostrar o contexto anterior. O pronome demonstrativo aqui, essas, está indicando as coisas que foram ditas anteriormente. Segunda coisa, nós devemos buscar o parágrafo. Observe
que o parágrafo desse texto está iniciando em Mateus 6:25. Se você tem uma Bíblia, pode conferir. Por isso vos digo, o P do início deste versículo está em negrito. Os tradutores da Bíblia nessa versão, eles indicaram o início desse parágrafo com uma letra em negrito. Bem como os versículos anteriores e posteriores, nós vamos identificar os parágrafos pela letra inicial em negrito. Então, o versículo 25, nós poderíamos dizer que é um resumo do que Jesus está querendo dizer: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas está resumida no versículo 25, onde diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Faço o ponto aqui, nesta ocasião, para explicar. Observe. A primeira coisa que Jesus diz aqui nesse texto é mostrar que nós não devemos estar preocupados. Com a expressão aqui, cuidadosos. O cuidado aqui é na nossa mente. Aqui existe uma área da vida humana que Jesus está enfatizando, que é a área psicológica. Os cuidados da nossa vida, pelo que haveis de comer, beber e vestir. Ele diz, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Aqui é uma segunda área da nossa vida, que é a área fisiológica. Então, a comida e bebida é necessário para o corpo, para a nossa sobrevivência. E quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, aqui é uma terceira área da vida, que é a sociológica. A vestimenta faz com que nós nos apresentemos na sociedade onde nós convivemos, onde nós vivemos. E observe que aqui são três áreas da vida que Jesus está mostrando que não devemos nos preocupar. A preocupação é a psicológica. Comer e beber com a fisiológica. E o vestir é a área sociológica. Todos os demais versículos, Jesus vai explicar essas áreas da vida, com o exemplo das aves do céu e com o exemplo dos lírios do campo. Jesus está enfatizando que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, comida, bebida e vestuário, vos serão acrescentadas, fazendo a aplicação do texto. As perguntas que nós podemos fazer o texto, quem é que está falando? Quem fala? Se nós fizermos um recuo aqui, nesse texto, buscando os parágrafos, da mesma forma que o versículo 25, nos versículos anteriores, observe, o 24, o 22 e o 19, todos eles começam com a letra em negrito. Todos estes versículos aqui iniciam um parágrafo à parte. E estes parágrafos estão dentro do capítulo 6. Se fizermos a mesma coisa no capítulo 5, nós vamos até o versículo 1, Mateus 5:1, onde diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Observe, quem fala aqui é Jesus. O versículo 1 do capítulo 5 responde: quem ouve a multidão e os seus discípulos, quando ele abre a boca para ensinar no Sermão do Monte, a multidão e os seus discípulos. Então nós já respondemos essas duas perguntas. Quem fala? O Senhor Jesus. Quem ouve? A multidão e os seus discípulos que estavam presentes. E do que está falando? No texto em questão, que nós já respondemos aqui adiantadamente, esta pergunta. Do que ele está falando? As prioridades que temos na nossa vida deve ser buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro plano. E todas essas coisas necessárias para a nossa sobrevivência, comida, bebida e vestuário, nos serão acrescentadas. Os seguidores do reino, os discípulos de Jesus, devem estar preocupados, não com os cuidados da vida, mas ter como prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas de nossa sobrevivência nos serão acrescentadas: comida, bebida e vestuário. Louvado seja Deus. Queridos, espero que tenha contribuído. Aqui nós temos uma aula introdutória, brevemente para mostrar como nós podemos utilizar o recurso dessa disciplina para melhor compreender o texto bíblico. Que possa ter contribuído para a vossa compreensão e que Deus o abençoe em nome de Jesus.